Muito bem. Tudo bom, Mariane? Está conectando o áudio. Se estiver me ouvindo, pelo menos tá bom. Todos me ouvem bem aí, né? Tá tranquilo? Sim. Então tá. Nós vamos dar início, então, com oração. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pela bênção de termos os meios tecnológicos que nos permitem estarmos juntos, mesmo virtualmente, para estudarmos a tua palavra, os princípios da tua palavra aplicáveis à vida do casal, da família. Nós te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade, que o Senhor possa conduzir todo o nosso estudo e aplicar a vontade do Senhor para a vida de cada um de nós. Pedimos tua direção, tua bênção, aqueles que não podem entrar no dia de hoje, que o Senhor possa também cuidar deles e em breve possam assistir às aulas e serem edificados e se preparar para o casamento da mesma forma. Fica, ó Deus, conosco, nós pedimos tua bênção em nome do Senhor Jesus. Amém. Tem gente pedindo para entrar, então, opa, acho que a Natália tinha caído da sala, pediu para entrar novamente. Pronto. Tem gente. A Mariana acho que também teve algum problema para entrar. A Natália está conseguindo me ouvir? Sim, agora sim. Ah, legal. Vamos só aguardar a conexão aí da Mariane, que ela está entrando. E aí a gente. Nós já estamos. Agora acho que entrou. Tudo bem, Mariane? Tudo bem, você? Tava mudo. Ah, então tá bom. Agora nós estamos te ouvindo também. Legal. Bom, vamos começar a nossa aula. Eu já orei, né? Então já iniciou, mas só eu vou compartilhar a minha tela aqui, compartilhar o PowerPoint, para a gente poder estudar aí a matéria de hoje. Vamos lá. Ver se eu consigo acertar. Eu acho que vai. Bom, se alguém entrar, espero que eu saiba como resolver aqui para entrar, né? Vocês não conseguem ver minha tela aí, né? Sim. Ok. Sim. Então tá. Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela toda do que essa parte do lado aí, né? Que seria melhor. E agora, como é que eu faço aqui? Eu não sei para onde eu vou. Não vai ficar assim mesmo. E vocês estão vendo essa parte lateral com anotações também, não estão vendo? Não. Vocês só estão vendo fundamentos para um casamento feliz, mais nada? Mais Isso, só nada. isso. Ah, tá. Não é que para mim aqui apareceu tudo. Eu achei que vocês estavam vendo outra parte também. Então tá bom. A sala ficou na vertical. Ah, legal. Beleza. Mas dá todo mundo vendo aí, né? O meu slide aí. Ok? Então vamos lá. Sim. Fundamentos para o casamento feliz é o nosso tema de hoje, ok? Nós vamos falar sobre esse assunto que é importante. E a primeira coisa importante para se considerar é a realidade do casamento, tá? Qual que é a realidade do casamento? A gente não pode achar que casamento é uma vida sem problemas, porque uma vida sem problemas não existe, né? Não é assim, eu vou casar porque eu tenho muito problema na casa dos meus pais e no meu casamento eu não vou ter problemas. Não é bem assim, porque onde nós estivermos, ali está o problema. Nós somos seres caídos, né? Decaídos no pecado. Então, não necessariamente. Se nós não soubermos lidar com os problemas, eles continuam a nos perseguir, né? Onde a gente está, as nossas atitudes muitas vezes levam junto aí os problemas. Então, qual que é a realidade do casamento? Nós vivemos nosso casamento num mundo caído. E vocês, ao entrar no casamento, têm que pensar nisso. Não existe casamento perfeito, não é conto de fábulas, não existe príncipe encantado nem princesa dos contos da Disney e coisas assim, né? Aquela pessoa que você fala, essa é o ideal e tal, né? Não existe isso, porque todos nós somos pecadores.
tá? Então a gente tem que aprender a conviver e a amar as pessoas como elas são. Claro, como somos crentes, nós sempre temos que melhorar, não é? O nosso alvo é Cristo. Então a gente sempre tem que pensar em melhorar, mas não exigir das pessoas ao nosso redor que elas sejam perfeitas, porque elas nunca serão, a não ser que elas partam em Cristo, né? Venham a morrer e se encontrem com Jesus. Então, ó, nós vivemos o nosso casamento num mundo caído e ele não funciona do modo como Deus pretendia que funcionasse. Deus criou o casamento antes da queda, lembram disso? O casamento foi criado em Gênesis 2, eu acredito até que foi o tema trazido aí pelo Ricardo na aula passada, né? Na aula passada não, na primeira aula, na verdade, de quando surgiu o casamento, como é que a função de cada um. Se a gente lembrar do texto, né? Deus criou a mulher e deu uma ordem ao homem que ele deveria deixar pai e mãe e se unir à sua mulher, formando os dois uma só carne. Então, o casamento foi criado antes da queda. O problema é que, com a queda, com o pecado, ele não funciona mais como Deus havia criado no início, num estado de perfeição. Havia uma plena harmonia entre homem e mulher. Eles não brigavam, não se envergonhavam, não tinham medo, né? Não tinham nenhum sentimento ruim. Pelo contrário, era só harmonia, perfeição. É a ideia de paz, de shalom, né? Então, o casamento hoje ele não mais funciona do modo como Deus pretendia que funcionasse. As dificuldades que nós enfrentamos, elas servem para quê? Para nos desanimar? Não, elas são instrumentos de Deus para nos transformar. Deus quer usar as dificuldades dentro da nossa casa, tá? Dentro dos nossos relacionamentos, para fazer a gente melhor, para fazer a gente crescer, amadurecer. Então, não é porque eu não terei um casamento feliz, assim, feliz tem que ter, né? E a gente vai falar sobre isso. Mas é porque eu não vou ter um casamento perfeito. Não existe casamento perfeito. Todo casal tem os seus problemas, toda família, não existe família perfeita. Mas as dificuldades que nós encontramos na família, elas precisam glorificar o Senhor, cumprir as bênçãos, os propósitos de Deus e transformar a nossa vida cada vez mais, tá? E aí, a realidade qual é? A realidade é a seguinte: um pecador casado com uma pecadora. Pensa nisso um pouquinho antes de você casar, tá? Você não vai casar com alguém que não é pecador, você vai casar com alguém que é pecador, tá? E quando você tiver filhos, vai aumentar a quantidade de pecadores na casa, porque os filhos são filhos de Adão, né? A gente brinca aí com esse termo filhos de Adão, né? São miseráveis pecadores, assim como nós somos. Mesmo um bebezinho, ele sabe manipular os pais, ele tende a mentir, ele precisa ser educado, corrigido, porque senão ele vai ter várias dificuldades aí, né? Então, olha só, em alguma situação, ambos vão errar. Ok? Pensa nisso. Não há perfeição no seu cônjuge, no seu futuro cônjuge. Ambos, vocês dois vão errar algumas vezes. E é algo natural errar. Errar faz parte da nossa natureza. A gente precisa aprender a não errar, né? A aprender com os erros. Essa é a ideia. Mas em alguns momentos, nós erramos. Então, quando a gente erra, a gente tem que aprender a perdoar, a gente tem que aprender a lidar com o erro e entender que o erro não é pessoal. Ele pode virar algo pessoal, mas ele não é pessoal, ele faz parte da nossa natureza, tá? O erro é algo natural em nós. Nós somos seres caídos, como eu já disse no início. Então, por exemplo, às vezes acontecerão palavras duras, palavras malditas, né? Entendam malditas, ditas na hora errada, do jeito errado, tá? E que vai trazer problemas, por isso maldita, né? Uma demonstração de egoísmo. Por quê? Porque nós somos egoístas por natureza. Nós queremos defender os nossos interesses. E quando a gente vai casar, se você quer viver o seu interesse, a sua vontade, é melhor não casar, né? Se você quer, eu quero casar para realizar meus desejos, então, é melhor não casar. Sozinho você consegue realizar mais dos seus desejos do que com um cônjuge, do que com filhos. Porque o casamento é o contrário, é você ceder, é você fazer o que Cristo fez, né? Cristo, ele se deu por nós. Ele não buscou seus próprios interesses. Casamento é isso, é buscar o interesse do cônjuge, buscar o interesse dos filhos, tá? E não o seu próprio interesse. Então, não pode haver demonstração de egoísmo, mas às vezes vai acontecer.
né? Em alguns momentos, vocês precisam reconhecer quando erram. Acontecerão crises, às vezes, de ciúmes, né? Que é o medo de perder o que se tem, medo de perder o relacionamento, de amargura, né? De tristezas, frustrações, de conflitos, enfim, problemas emocionais que todos nós temos, ok? Essa é a realidade aí do casamento. Todo mundo está me ouvindo, né? Tá tudo ok? E outra coisa, se alguém tiver alguma pergunta, quiser me interromper, pergunta ou contribuição, fique à vontade, tá? Que a gente vai parando aí. Só me dizem se estão me ouvindo, porque senão eu fico falando sozinho aqui e, e eu não sei se estão me ouvindo. Tá ok. Tá tudo ok, né? Então tá. Muito bem. Se alguém quiser me interromper com perguntas, contribuições, também fica à vontade, tá? Eu não sei exatamente se vocês colocarem a mãozinha levantada eu vou conseguir ver, porque eu estou na apresentação, mas deve aparecer em algum lugar aqui, qualquer coisa eu me viro aqui para achar. Bom, a realidade ainda do casamento. Qual que é a realidade? Apesar de nós sermos tão problemáticos, tão pecadores como somos, existe algo muito especial que vocês precisam confiar. O que é especial? Deus é especial, tá? Deus é fiel, Deus é poderoso e nós temos um Deus disposto a nos ajudar. Nós temos um Deus que criou o casamento e que quer fazer a gente ser feliz no nosso casamento, tá? Entenda isso, a fidelidade de Deus, o poder de Deus, a disposição de Deus em estar conosco, em dar a nós um casamento abençoado, tá? Apesar de nós, apesar da nossa natureza, da nossa teimosia, dos nossos temperamentos, das nossas esquisitices, né? Deus é fiel, poderoso e disposto sempre a nos ajudar. Nós não estamos, então, vocês não estarão sozinhos na luta em ter uma família feliz, tá? Porque Deus estará sempre com vocês. Então, o que é necessário entender? Não responda a uma situação ruim com agressão ou com fuga, tá? É a tendência nossa, né? A ira quente ou a ira fria. Ou a gente explode e agride o nosso cônjuge, o nosso filho, por exemplo, ou a gente foge do problema e às vezes se revolta, fica mudo, calado por dias, não quer conversar. Tudo isso é muito ruim. Isso não vai fazer bem para a vida do casal, da família. Outra coisa importante, reconheça a sua fraqueza e busque a Deus, né? Reconheça diante do seu cônjuge, peça perdão. Olha, eu errei contigo, eu errei ao falar da forma como eu falei, né? Eu estava estressado. É legal falar isso, né? Para as pessoas ao nosso redor, a gente tem que reconhecer os nossos erros, as nossas fraquezas e assim buscarmos o poder, a graça de Deus. Então, ó, Deus é fiel, poderoso e disposto a nos ajudar. Deus sempre vai estar perto e ele pode ajudar de fato, tá? Tem um texto aqui em Atos 17, que é interessante. Vamos abrir aqui em Atos 17. Aliás, é o primeiro texto que nós vamos ler hoje, nós leremos outros textos também. Atos 17, 27. Olha só o que nos diz o texto. O texto está falando do discurso de Paulo em Atenas, e aí ele está pregando o evangelho ali àqueles idólatras de Atenas, né? Aí chega no verso 27, diz assim, ó, para buscarem a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Paulo está dizendo, nós temos um Deus perto. Apesar de Deus ser soberano, né, totalmente santo, que governa todas as coisas, como a Bíblia diz, ele é o transcendente, é alguém totalmente distante de nós, em poder, em glória, em majestade, em santidade e tudo mais. Ele é o Deus imanente, o Deus Emanuel, o Deus que se fez conosco, tá? O Deus presente. E Paulo diz isso. Nós temos um Deus pronto, ele não está distante, ele não está longe de cada um de nós. Deus sempre vai estar por perto e pode nos ajudar. Aliás, lembre-se disso, até mesmo nas discussões que vocês tiverem como casais, como casal, nas brigas, por exemplo, lembre-se que Deus estará ali, né? E isso poderia trazer um tipo de vergonha para todos nós, né? Poxa, se eu sei que Deus está aí, por que eu venho agir dessa forma? Se eu sei que Deus está vendo tudo isso, isso não é legal. Né? Eu tenho que ter mais temor de Deus, mais cuidado, não só com o meu cônjuge, mas acima de tudo com Deus, porque a nossa vida está diante da face de Deus. Deus está vendo tudo que a gente faz, tudo que acontece no nosso dia a dia, ok? Então, Deus está perto e pode ajudar.
Deus está comprometido a dar tudo o que nós precisamos. Pensa nisso. Não é tudo que nós queremos, mas o que nós precisamos. O texto de 1 Coríntios 10, 13 é importantíssimo aqui. Olha só o que diz lá a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que vai falar de que Deus é fiel e justo, né? Ou Deus é fiel. E aqui, ó, 1 Coríntios 10, 13, que nos diz o seguinte, vamos lá. Não vos sobreveio tentação, e a palavra que poderia ser provação também, que é a mesma ideia, ou seja, não sobrevém à nossa vida uma tentação que vem de Satanás ou uma provação que vem de Deus, uma prova, tá? Não vos sobreveio tentação ou provação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais provados ou tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação ou com a tentação, vos proverá livramento de sorte que a possais suportar. Então, você tem um Deus disponível, disposto e poderoso. Ele não vai mandar um problema para o seu casamento, para a sua vida familiar, que você não possa suportar. Né? Junto com o problema, ele te dá forças, ele te dá sabedoria, ele te dá graça para cada momento. Né? Graça especial aí de Deus para cada situação. Ok? Posso seguir aqui alguma questão? Se alguém quiser falar, fique à vontade, hein? Senão eu vou seguindo aqui ainda dentro da realidade do casamento. Não cheguei nos fundamentos ainda, tá? Daqui a pouco a gente chega no fundamento. Outra coisa importante na realidade do casamento. Deus é poderoso, tá? Deus é poderoso. Lembram que ele diz assim, ó, essas coisas vos escrevo para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então você tem um Deus que venceu, ele é poderoso, ele é quem pode te ajudar, tá? Se ele é o criador do casamento, eu estou com um problema no casamento, eu busco a quem? Em primeiro lugar, eu busco a Deus, eu me derramo diante de Deus, eu clamo a ele, eu busco a palavra dele, a instrução dele, porque ele tem como me ajudar, foi ele que criou o casamento, tá? Isso é importante da gente considerar, tá? Deus está disposto a ajudar, falei isso desde o início, tá? Além de ser poderoso, ele está disposto a nos ajudar. E a disposição de Deus, ou a prova dessa disposição, está registrada em Romanos 5:8. O texto diz assim: Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter enviado Cristo Jesus para morrer por nós. Há uma prova do amor de Deus, tá? Deus sacrificou o seu próprio filho por amor a nós. Então, quando a gente se aproxima de Deus, a gente tem que confiar no amor dele. Confiar de que ele tem solução para qualquer situação difícil da nossa vida. Ele não só é poderoso, ele tem disposição em nos ajudar. Ele está disponível a nos ajudar. A graça de Deus é maravilhosa. Davi, nesse Salmo 63, ele está num deserto, tá? E no deserto, o que nós pediríamos? No lugar de Davi, num deserto, nós iríamos orar: Senhor, me ajuda aí, me dá água, que eu estou morrendo de sede, não é verdade? Davi não pede água. Num deserto, num sol escaldante, Davi diz assim no Salmo 63, a tua graça é melhor do que a vida, meus lábios te louvam. Ou seja, a graça de Deus é melhor do que água, é melhor do que viver. Ah, nós precisamos da graça de Deus, entendam isso. O casamento de vocês precisa da graça de Deus e vocês precisarão buscar o Senhor com toda a confiança, com toda a força, tá? Isso é importante. Nós temos um Deus que é bom, que é meigo, que é paciente, que é gentil, não é? E essas características têm que também existir na nossa vida. Né? A esposa tem que ser boa, tem que ser meiga, tem que ter paciência, tem que ser gentil. A mesma forma, né? Agir com gentileza, da mesma forma, o marido tem que ser bom, meigo, paciente, gentil, porque Deus é assim, ele nos ensina a ser como ele. Nós somos a imagem e semelhança dele, precisamos agir como ele age também, ok? E agora nós vamos para os fundamentos aí do casamento. Antes de entrar para o fundamento, alguém quer falar, perguntar daquilo que nós acabamos de dizer? Fique à vontade aí. São 4 fundamentos apenas. 4 ou 5, acho que são 4. Certo? Tudo bem até aqui? Então vou seguir. Vocês estão mudos, eu não sei se vocês estão entendendo, estão ouvindo, eu vou seguir. Vamos lá, fundamento do casamento.
Quais são os fundamentos? Bom, a primeira parte ali, em resumo, a primeira parte mostra o seguinte: se você tiver problemas, porque você vai enfrentar problemas, eu estou falando de maneira muito franca, não estou desanimando você a casar, tá? Casamento é bênção, traz tantas alegrias, muita coisa legal acontece na família, mas não ache que o seu casamento, sua família, não vai ter problemas. Isso não é verdade, você vai enfrentar vários problemas, tá? Só que como é bom saber que você não está só vocês dois nessa, né? Não é só o casal e os filhos, tem alguém a mais aí e que é poderoso e disposto a nos ajudar, que é Deus. E aí, qualquer situação difícil, eu tenho em quem confiar, eu tenho a quem recorrer, que é Deus, o Criador do casamento. Eu não sei lidar com a esposa, eu vou pedir a Deus, Senhor, me ajuda, me dá sabedoria a lidar com a minha esposa, né? Eu vou buscar na palavra instrução para aprender a lidar com a minha esposa. Ah, eu não sei lidar com os meus filhos, Senhor, me ajuda, eu não sei como educar meus filhos, eu não sei como lidar com eles na fase da infância, na fase da pré-adolescência, da adolescência, da mocidade. Cada fase lida-se de um jeito diferente. Cada filho deve ser tratado de um jeito diferente. A gente vai falar sobre educação de filhos mais para o final, tá? Então, olha só, não no final dessa aula, nós vamos falar em outras aulas. É importante entender isso. Nós temos um Deus que está sempre disponível e ele, na palavra dele, ele tem direção, ele tem bênção para nos dar, ok? E aí nós vamos para o fundamento ou os fundamentos do casamento ou de um casamento feliz. Qual o primeiro fundamento? Aliança com Deus. Casamento é um pacto, é uma aliança feita acima de tudo com Deus ou diante de Deus. Você faz uma aliança com seu cônjuge, mas você está também diante de Deus. Deus é testemunha do seu casamento, tá? Por quê? Porque casamento foi criado por Deus, tá? Então é uma aliança com Deus. É Deus quem une, ok? Vamos ver o que diz lá em Mateus. Jesus falando aí em Mateus 19, verso 6. Olha só. É Deus quem está unindo o casal. Então, foi Deus quem fez vocês se encontrarem, foi Deus quem fez vocês se interessar um pelo outro, né? Aquele momento da paquera, do interesse, vocês foram conversar, saíram juntos para ver se as ideias batiam. Tudo isso teve a direção de Deus, a providência de Deus, o compartilhar do amor de Deus. A Bíblia diz que nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, ele compartilhou amor para vocês, para que vocês pudessem amar um ao outro e desejar casar, né? Um com o outro, aí, noivo com a noiva. Então, olha só, Mateus 19, verso 6, diz assim: de modo que já não são, está falando sobre divórcio, tá? Jesus falou sobre divórcio, de modo que já não são mais os dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, o casamento é a união feita por Deus, e o ideal de Deus, o que glorifica a Deus, o que é melhor para nós, porque a vontade de Deus é sempre melhor para nós, é que os homens não separem. Tá? Essa é a vontade de Deus. Há situações que é necessário separar? Infelizmente há. É permitido biblicamente? É permitido em algumas situações, né? Pela dureza do coração, mas não é o ideal de Deus, não agrada a Deus e não glorifica a Deus, tem consequências. Quando a gente não agrada a Deus, nós sofremos consequências tristes, né? Mas há situações em que a separação é a única solução. Por exemplo, quando a falta de respeito se tornou tão grande que os dois estão saindo no tapa, estão batendo um no outro, estão agredindo um ao outro e correndo risco até, né, de um ou outro se machucar ou até morrer. Como a gente tem visto aí tantas mulheres sendo mortas pelos seus maridos malucos, né? Por quê? Porque esse casamento já deveria ter acabado muito antes daquela falta de respeito. Não pode, em hipótese alguma, levantar a mão para o outro. Né? Não pode. Tem que ter respeito, tem que ter carinho, tem que ter admiração, amor. Tá? Não é assim que trata, não é pela violência que se tratam as coisas. Tá? Então, o casamento foi criado por Deus, é Deus quem une. Ele foi feito para a glória de Deus. Então, quando quebra um casamento, o maior atingido é Deus. Deus não está sendo glorificado por um casamento quebrado, tá? Porque Deus que criou o casamento. Deus foi testemunha, ou vai ser testemunha do casamento de vocês. Olha só que coisa interessante. Malaquias, aí pertinho de Mateus, o último profeta, ele está falando
dos homens que estavam abandonando suas esposas para casar com mulheres mais novas e de outros povos, né, os judeus ali, e Deus está indignado com essa situação. E ele fala aqui de maneira muito dura com os judeus aqui, dizendo que eles estavam indo contra o próprio Deus, não só contra as suas esposas, mas contra o próprio Deus. E aí, verso 14 de Malaquias 2, ó, e perguntais, por quê? Porque, ó, verso 13 primeiro, vamos lá no 13 e 14. Malaquias 2, 13 e 14. Ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas e de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, né, ou para a oferta, nem o aceita com prazer da vossa mão. Ou seja, vocês estão cultuando a mim, eu não vou aceitar, eu não vou olhar para a sua oferta. E aí Deus fala assim, ó, e perguntais, mas por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a tua mulher, ou a mulher da tua mocidade, com a qual tu fostes desleal, sendo ela tua companheira e a mulher da tua aliança, tá? Então Deus é testemunha do casamento. Lá no dia da cerimônia, vocês vão ter lá os pais de vocês, os familiares de vocês, né? Amigos e tal, vocês vão ter testemunhas. Se for com efeito civil, testemunhas que vão assinar, inclusive, ali, tá? Mas se não, testemunhas do religioso, né? Os padrinhos. Então, você vai ter várias testemunhas, mas, acima de tudo, Deus estará lá. Né? Haverá um pastor também, ou alguns pastores, que estarão à frente ali, fazendo o casamento de vocês. Deus é testemunha, né? O líder religioso que está fazendo é testemunha, os pais são testemunhas, os amigos, todos ali como testemunha, mas, acima de tudo, Deus é testemunha. Então, o casamento tem que glorificar o nome do Senhor. Casamento foi dado por Deus para quê? Para dar prazer e alegria ao casal, simbolizando amor e companheirismo. Olha só, o casamento ele tem esse simbolismo de companheirismo, de amor, tá? Tudo aquilo que nós vamos experimentar onde? Quando Cristo voltar no estado eterno, tá? Então, casamento ou família, casa, é um pedacinho do céu. Jonathan Edwards diz que aquilo que a gente experimenta, o puritano Jonathan Edwards, ele dizia assim, que aquilo que a gente experimenta no relacionamento familiar, o prazer, a alegria do casal, dos filhos e tudo mais, é um pouquinho do céu, um pedacinho do que a gente vai experimentar lá no céu, tá? Então, a casa tem que ser um lugar agradável, tem que ser um lugar gostoso. Puxa, eu não vejo a hora de chegar em casa, de estar com a minha esposa, com o meu cônjuge, com os meus filhos, né? Porque eu gosto de estar na minha casa, um lugar de refúgio, da presença de Deus, da presença de amor e tudo mais, ok? Outra coisa, podemos buscar a felicidade matrimonial, tá? É importante buscar ser feliz no casamento? Sim. Só que muito mais do que a nossa felicidade está os propósitos de Deus. Deus tem propósitos para o casamento e os propósitos sempre são muito maiores, tá? Qual é o propósito? Deus vai usar o cônjuge para nos santificar, para nos fazer mais parecidos com Jesus. Efésios 4 fala disso, né? Chegar à perfeita varonilidade de Cristo, é essa a ideia que Paulo vai dizer, ok? Muito bem, então, Cristo, ainda dentro da aliança com Deus, Cristo é a pedra angular, é a pedra que sustenta o nosso casamento, né? A gente vai falar sobre pedra angular mais para frente, os fundamentos aqui. Só lembrando, o que é pedra angular? A casa tinha lá uma pedra de esquina, né? E todas as outras pedras eram amarradas nessa pedra angular, nessa pedra de esquina. Se você tira a pedra angular, a casa cai, tá? Então é essa a ideia. Casamento precisa ter quem? Cristo. Cristo é o fundamento. A aliança com Cristo, não só um com o outro, mas com Cristo, é importantíssimo. Então vocês precisam viver com fé, com obediência a Deus, e Deus vai derramar muitas bênçãos sobre a vida de vocês como casal. Ok? Então, o primeiro fundamento do casamento, casamento é muito mais do que uma aliança um com o outro, é uma aliança também com Deus, tá? Se alguém quiser falar alguma coisa, perguntar, fica à vontade aí, senão eu sigo para um próximo fundamento. Ninguém tem nada a dizer? Eu vou seguir. Vamos lá, ó. O próximo fundamento do casamento é o compromisso. Compromisso é algo mais importante, até mais importante do que o amor. É verdade que o amor é de compromisso,
né? É compromisso de amar. Então, tá ligado, compromisso e amor estão ligados. Mas o compromisso vem antes do amor. Ele é mais importante do que o amor. Não adianta amar se não tiver compromisso. Aliás, por isso é casamento. Senão é união estável, é juntar, né? Aí não tem compromisso algum. Ah, não der certo, a gente separa, a gente vai viver cada um num lado. Casamento não, é um compromisso sério diante de Deus e diante de alguém, né? Então, olha só, compromisso é importante. Nós estamos vivendo num momento, numa cultura, que é a cultura da emoção, onde poucos se comprometem, né, uns com os outros. Mas casamento é compromisso. Então, todo casamento, ele passa por crises, nós já falamos isso no início. Mas o firme objetivo de cumprir o compromisso é o que vai impedir a derrocada do casamento. Ou seja, se eu estou comprometido com meu cônjuge, meu casamento vai perseverar, vai prevalecer a qualquer tempestade, porque eu tenho compromisso com Deus acima de tudo, compromisso com o amor ao meu cônjuge, amor aos meus filhos e tudo mais. Então, o compromisso é o mais importante. Os compromissos dos votos conjugais, vocês vão ter o momento dos votos, o momento de compromisso, que é selado ao final com a aliança, né? Os compromissos dos votos conjugais é o compromisso que produz segurança. Vocês precisam ter segurança no relacionamento. Então, por isso, tem o momento do compromisso. Qual é o compromisso? Compromisso de amar, compromisso de honrar, de cuidar, de proteger, de ser fiel. Lembram dos compromissos? Em todo o tempo, né? Amar, honrar, cuidar, proteger, ser fiel até a morte. Então, ó, em todos os nossos relacionamentos, nós desejamos o quê? Segurança. Nós queremos ter tranquilidade de falar, poxa, eu confio em alguém que Deus me deu de presente. E isso exige o quê? Compromisso, um para com o outro, né? O patrão, por exemplo, ele quer se sentir seguro com o funcionário, não é verdade? Todo patrão quer ter segurança no funcionário, muito mais num cônjuge, tá? Não deixe assim que algo atrapalhe o seu casamento. E aqui é importante, tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui, que aqui é muito importante. Não deixe que alguma coisa atrapalhe ou alguém atrapalhe o seu casamento. Nem seus pais, tá? Os pais podem ser um canal de bênção, podem dar conselhos, mas eles não podem atrapalhar o casamento de vocês, eles não podem se intrometer. Então não é para ficar levando para os pais o que está acontecendo, né? Os problemas de vocês. Vocês têm que tentar resolver com vocês mesmos. Então, ó, pais não podem interferir no casamento de vocês, amigos não podem interferir, nem o pastor pode interferir, tá? Vocês têm que ser pessoas maduras, né? De entender, peraí, a gente tem que resolver as nossas diferenças, os nossos problemas, nós temos que nos entender. Claro que vocês poderão buscar os pais de vocês e encontrar neles bons conselhos, vocês vão poder buscar amigos de verdade, cuidado com amigos loucos, né? Insensatos, mas vocês devem ter amigos de verdade, pensem principalmente nas pessoas mais maduras, tá? Para poder dar bons conselhos quando vocês estiverem com crises. Vocês têm líderes religiosos, tem pastor, presbítero, professor da classe de casais, né? Pessoas que podem ajudar vocês, tá? Mas não podem se intrometer, a decisão é de vocês, tá? Entendam isso, não deixe, blinde o seu casamento, não deixe que nada atrapalhe o casamento de vocês. E nem os filhos. Muitas vezes nascem os filhos acabam com o casamento, porque o casal deixa de viver um para o outro e vai viver em torno dos filhos. Isso está errado, né? Isso está muito errado aí. Quais os fundamentos do casamento aí? Ainda dentro do compromisso. Amar, honrar, cuidar, né? Ser fiel em todo o tempo. Não é só em alguns momentos, mas é sempre, em todo o tempo. Na saúde ou na doença, na alegria ou na tristeza. Tá? Então, em todo tempo é necessário ser fiel, amar, honrar e tudo mais. Até quando? Até que a morte o separe. Morreu, aí não tem mais o compromisso. O compromisso cessa na morte, ok? É o que a palavra de Deus diz. Então, ó, casamento é muito mais do que um contrato. Por quê? Contrato tem obrigações? Tem. Você faz um contrato de financiamento, você faz um contrato para comprar um carro, você faz um contrato, né? Qualquer contrato, contrato de seguro, né? Seguro de carro, de moto, alguma coisa assim. Só que casamento é muito mais do que um contrato. Porque um contrato, ele é seco, ele não tem vida, ele tem as partes. Ó, você tem que fazer isso, outro faz isso. Se um descumprir, pronto, acabou. Executa, perde o bem,
né? E não, casamento é mais do que isso, ele envolve uma aliança de amor, de compromisso, ele envolve sentimentos, tá? Então, é um contrato, não deixa de ser um contrato, vocês vão assinar um papel, né? Sem fazer o casamento civil, não tem casamento na igreja, né? Nós não aceitamos, a igreja presbiteriana não aceita nem união estável, tá? Então, é necessário fazer o casamento no civil, que é um contrato diante das leis brasileiras. Sim, é um contrato. Só que é muito além. Casamento vai além porque ele envolve amor, envolve o compromisso de amar, de honrar e tudo mais. Então, é um vínculo de amor, né? Que é importante aí. Ainda dentro do compromisso, o compromisso deve ser maior do que os problemas. Vocês vão ter problemas, eu disse lá no início, vocês vão ter problemas, mas o compromisso tem que ser sempre maior do que os problemas. Deus abomina quem não cumpre os seus compromissos. Nós acabamos de ler o texto de Malaquias. Deus está abominando a atitude daqueles homens que deixaram o compromisso com as suas esposas. Tá? O argumento de que o amor morreu não justifica uma separação. Como pastor e conselheiro de casais, né, muitas vezes a gente pega um casal para conversar, um casal muitas vezes procura quando não há mais muito o que fazer, né? Ou seja, já estão vivendo, tem casos que a pessoa está vivendo 14 anos, 20 anos mal, e aí quer que o pastor resolva em uma conversa. Não vai resolver, né? Fica desesperado, porque meu casamento não está bom. Aí você pergunta, mas quando é que não está bom? Desde sei lá quando, 14 anos, 17 anos, 20 anos. Poxa, fica complicado de tratar, mas ainda assim, Deus é gracioso para tratar, derramar graça. Agora, muitos desses casais com problemas, sabe o que eles falam? Eu não quero mais ficar casado porque eu não amo mais. Sabe o que eu respondo ao marido, à mulher que fala disso? O problema é seu que você não ama mais. Muito antes do amor, existe um compromisso que você fez diante de Deus e diante das pessoas. Se você não tem mais o compromisso, você vai se ver com Deus, né? Porque Deus abomina quem não se compromete, quem não assume os seus compromissos. Então, não importa se você ama ou não, não é sentimento, emoção que vale, que toma a dianteira. O que toma a dianteira é o compromisso feito diante de Deus e um com o outro. Então, o argumento de que o amor morreu, eu não amo mais, não justifica uma separação, ok? Não justifica. É possível separar? É possível, vai ter problemas nisso. Por quê? Porque quebrou o compromisso com Deus, né? E aí tem consequências. O amor, ele só subsistirá se estiver alicerçado no compromisso. É necessário ter compromisso de amor, senão fica complicado, né? Esse é o segundo fundamento aí, né? Então, o primeiro fundamento, era mesmo que eu falei, agora eu já esqueci. O segundo é o compromisso. O primeiro é a aliança, né? Casamento é um pacto, é uma aliança. Uma aliança um com o outro, uma aliança acima de tudo com Deus, Deus como testemunha. E agora, o compromisso aí, tá? Amor romântico é um terceiro fundamento do compromisso, do fundamento, né? Terceiro fundamento do casamento. O amor romântico, tá? Como é que é isso? Amar é uma decisão, amar não é um sentimento. Então, é muito legal quando um casal expressa seus sentimentos, né? Seu carinho pelo outro, e sempre diz, eu te amo, né? E há todo um sentimento em torno do relacionamento. Tudo isso é importante, faz parte. Mas é muito mais do que isso. Amar é com atitudes e não apenas com sentimento. Deus não ficou lá no céu sentindo amor por nós. Como eu amo esse povo, né? Se Deus só ficasse lá no céu sentindo amor, nós estaríamos condenados ao inferno. Não, ele decidiu nos amar. Qual o texto de João 3,16? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, Deus se deu a nós. Deus deu o seu Filho por nós. Tá? E ele espera que nós, quando amamos alguém, quando amamos o nosso cônjuge, quando amamos o nosso filho, nós possamos dar a nossa vida um pelo outro. Né? Quando amamos nossos pais ou os filhos de vocês, amar vocês, é necessário sacrifícios, é necessário deixar algumas coisas, é necessário demonstrar o quanto ama, ok? Então, nesse ponto, o amor é o quê? Ele é superlativo. Ninguém é mais querido, amado ou admirado do que o seu cônjuge. Pensa um pouquinho nisso. Ninguém pode ser mais importante do que o seu cônjuge. Claro, em primeiro lugar, Deus, né?
Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Ou seja, as pessoas da Trindade em primeiro lugar. Amar a Deus acima de todas as coisas. Depois, na segunda parte aí da lista, no segundo lugar, tem que ser quem? Seu cônjuge. Não pode ser você, tem que ser seu cônjuge. Não pode ser seus filhos, tem que ser seu cônjuge. Não pode ser seu trabalho, seu dinheiro, não. Primeiro Deus, segundo lugar, seu cônjuge. Ninguém é mais querido, amado, admirado do que o cônjuge, a não ser, claro, Cristo, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A pessoa mais importante para nós, depois de Jesus, deve ser o nosso cônjuge. Por quê? Porque é o presente de Deus. Deus deu alguém de presente para a gente compartilhar a vida, né? Então, tem que ser a pessoa mais importante. O cônjuge, então, precisa demonstrar amor com todo o coração, com toda a dedicação, tá? Deve dedicar a vida um pelo outro. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer seu cônjuge feliz, tá? Então, essa é a ideia, né? O Ari vai casar para fazer a Natália feliz, a Natália vai casar para fazer o Ari feliz. A mesma coisa, né? A Mariane casando com o Rodolfo, ela vai querer fazer o Rodolfo feliz, o Rodolfo vai fazer Mariane feliz, o Lucas aí com a Thalia, a mesma coisa. Se você pensar no seu próprio amor, você já está entrando errado no casamento, né? Nós já amamos demais a nós mesmos, somos muito egoístas, temos que tirar os olhos de nós, amar a Deus acima de tudo, amar o nosso cônjuge, aí amar os nossos filhos, amar as pessoas, o nosso próximo, né? As pessoas que estão ao nosso redor e tudo mais, tá? Mas o cônjuge precisa demonstrar amar com todo o coração e dedicação. Ainda dentro do amor, o amor ele não é só superlativo, né? O amor não é só superlativo, é também um amor de decisão, tá? Mas é também aqui, ó, um amor sexual. O sexo é algo importantíssimo no relacionamento conjugal, tá? É algo prazeroso que Deus separou para o casamento. Ele é algo de santidade. Ó, o sexo é dom de Deus, foi dado por Deus e reservado para o compromisso do amor. Sem o compromisso do amor, não tem sexo de verdade, né? Não tem o sexo que dá o prazer, a alegria de verdade. E as pessoas, eu tenho falei ontem no culto, né? As pessoas que praticam sexo fora da aliança do casamento precisam pedir perdão a Deus. Precisam pedir perdão a Deus porque está começando errado, já está começando com morte o seu relacionamento. Tá? E dificilmente o casamento vai durar algum tempo. Tem casamento que dura semanas, tem casamento que dura meses. Eu já vi casamento durar uma semana. Aí, quando você vai falar com os cônjuges, tinha prática do sexo normal, à vontade. Então, não tem arrependimento, não tem confissão de pecado, vai ficar difícil, tá? Isso é algo muito importante, porque casamento é algo muito... O sexo é algo muito santo que Deus deixou para o casamento. É um dom de Deus reservado para o compromisso de amor no casamento. E ele é essencial para quê? Para trazer prazer, alegria, comunhão na relação conjugal. Tá? Então, o sexo precisa ser sempre, eu não estou dizendo todo dia, né? Vai depender da saúde de cada um, vai depender do como é o dia a dia de cada um, mas pelo menos, né, praticamente toda semana precisa ter esse relacionamento sexual, que é muito mais do que a prática, o ato em si. Né? O relacionamento sexual, ele começa num bom dia que você dá para o seu cônjuge, da forma como você trata com carinho, com amor, não é só o ato sexual em si. Né? Ele envolve carinho, ele envolve uma série de questões importantes aí, tá? E ele é essencial para trazer prazer, alegria e comunhão na relação conjugal. O prazer sexual, ele aponta para um prazer celestial. Olha só que interessante. Quando Cristo voltar, o nosso prazer será completo. Enquanto isso, Deus dá alguns presentes a nós, algumas pinceladas do que nós teremos do prazer celestial, do prazer do estado eterno, né? E o sexo é uma dessas coisas. No livro O Significado do Casamento, o Tim Keller, ele fala algo importante. A gente vai falar sobre sexo em outras aulas, que é muito importante. Ele fala assim, que casamento sem sexo é a mesma coisa de você cultuar a Deus e nunca tomar ceia. Casamento, o sexo é um meio de graça no casamento. Deus concede algo de bênção, né, para a vida do casal quando há um relacionamento sexual saudável. Então, você precisa... Aliás, Paulo, quando fala sobre esse assunto lá em 1 Coríntios 7, ele diz assim, o casal, quando decidir não ter sexo, tem que ser por um motivo justo, como que a dedicar um tempo em oração. E ele fala assim, que seja um período muito curto, para que ambos não estejam sujeitos aí ao adultério.
né? Então, a prática sexual do casamento precisa ser saudável, precisa ser constante, e ela demonstra o amor superlativo que vocês têm um pelo outro, a admiração, o desejo que há um pelo outro, ok? Mas, como eu disse, vai ser assunto que a gente vai tratar em outra aula mais específica sobre a questão da sexualidade. O compromisso do casamento, né? A gente já falou sobre compromisso, mas compromisso de amor aqui. É um compromisso que vai além do emocional, é de admiração, de cuidado, de valorizar o cônjuge. É necessário toda essa valorização. De arrumar-se um para o outro, de curtir um ao outro. Vou dar um exemplo bem interessante do que meu professor disse certa vez no seminário. Ele disse o seguinte: ele precisava terminar o trabalho de conclusão do mestrado. Eu falei muito ontem e hoje aqui eu tô meio sem voz, tá meio complicado aqui. Mas um dos meus professores, professor de aconselhamento lá no seminário, ele estava terminando o trabalho de mestrado e ele estava sem tempo para escrever o trabalho. Aí ele chegou para o conselho da igreja e disse: olha, igreja, eu preciso de um tempo, de uns dias de férias para eu poder terminar meu trabalho. E o conselho entendeu, falou: tudo bem, pastor, pode tirar 15 dias aí, né, e o senhor vai terminar o seu trabalho. Aí ele chegou na esposa e nos filhos e falou: nós vamos para a praia, nós vamos ficar num apartamento lá na praia, vocês vão curtir a praia com a mãe de vocês e eu vou ficar no apartamento fazendo meu trabalho, que eu preciso terminar esse trabalho. Beleza, a família combinou, tá combinado, todo mundo entendeu, vamos embora, vamos curtir, né? Os dias foram passando e a esposa chegava no pastor, né, no esposo, falava assim: mas bem, você não vai se arrumar, não? Aí ele dizia: não vou, porque eu não vou para a igreja. Eu não vou sair, vou ficar aqui em casa. Você não vai fazer a barba? Não. Você não vai arrumar o cabelo? Não. Né? Não vai passar um perfume? Não vai se arrumar? E ele falava: não, porque eu não vou para a igreja hoje. Aí até que chegou um dia que ela cansou, ela falou: então quer dizer que você se arruma para as pessoas da igreja, não para sua esposa. Entende esse lado importante? É o que ele contou para a gente. Como a gente se engana. Muitas vezes a gente, não vou sair mesmo, não vou trabalhar fora, não vou, hoje eu vou ficar em casa, eu não vou para a igreja, então eu vou viver de maneira relaxada. Não, nós precisamos nos arrumar um para o outro, para o cônjuge. Não é para os de fora que a gente se arruma para o cônjuge, tá? A gente se prepara para receber o cônjuge. A gente tem que se preparar fisicamente, inclusive, cuidar do corpo, né? Cuidar bem do corpo, acima de tudo, para Deus, o corpo é para a glória de Deus e também para o cônjuge. Não, eu vou comer desembestadamente, eu não vou fazer exercício físico, eu não quero nem saber, tem que gostar de mim do jeito que eu sou. Peraí, meu, você está agindo errado. Você tem que aprender a se arrumar para o seu cônjuge, tá? E isso é algo muito importante, é o compromisso que você tem para ser um do outro, para fazer um outro feliz, para dar prazer um para o outro, tudo isso é importantíssimo, ok? E aí o quarto e último fundamento, eu deixo vocês falarem aí que estamos chegando no final, o quarto e último fundamento é a comunicação compreensível. O Ricardo, né, falou já na semana passada sobre comunicação, mas eu vou só pontuar algumas questões da comunicação compreensível, do que precisa existir na comunicação de vocês. Entendendo que não há perfeição, seu cônjuge não é perfeito, tá? Entenda isso. Não há compatibilidade total entre vocês. Cada um de vocês tem desejos diferentes, pensamentos diferentes. Mesmo que vocês gostem do mesmo estilo de música, de filmes, de vídeo, de não sei o quê, não é? Vocês são diferentes. Um vai gostar de assistir um programa tal, por exemplo, os homens, a maioria das vezes, gostam de futebol, a mulher gosta de novela, né? Ou filme, sei lá do quê. Mas vocês precisam assistir juntos, curtir um ao outro juntos, fazer programa juntos. Mulher gosta muito de ir em shopping, loja, 25 de março, o homem tem que ir também. Eu não gosto, vai você, né? Vai sozinho, vai com suas amigas. Às vezes é importante você ir acompanhar, tá? Mesmo por quê? Porque vocês não são compatíveis, vocês não são iguais, mas estão aqui para viver um pelo outro, dedicados um para o outro, né? Não há perfeição, não há compatibilidade total. É necessário, então, escutar com paciência. É uma das coisas mais importantes da boa comunicação. Escute com paciência, tá? É algo muito relevante. Não critique,
Não fique criticando o tempo todo o seu cônjuge, mas honre seu cônjuge, né? Demonstre o quanto você admira o seu cônjuge, quando você respeita o seu cônjuge, tá? Fale sempre a verdade para com seu cônjuge. Quem constrói um casamento baseado em mentira, fundamentado em mentira, primeiro que a mentira provém de quem? Do diabo, diz a palavra, né? O pai da mentira é o diabo. Se você construir seu casamento numa mentira, você sempre vai precisar contar outra mentira. E aí é complicado demais, perde-se toda a confiança. A mentira, ela é destruidora. A verdade, ela dói. Mas a palavra de Deus diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Muitas vezes a verdade dói. Então, se tem algo que está te incomodando no seu cônjuge, não é? Você tem que chegar e falar a verdade, não é mentir. Falar, olha, você falou tal coisa, você agiu assim, ou deixou de fazer isso me entristeceu. Fale a verdade e cada um esteja apto, disposto a ouvir a verdade, mesmo que isso doa, para que você possa refletir e não cometer os mesmos erros. Não construa o seu casamento em mentiras, que ele não vai durar. Né? O casamento, para durar, ele precisa ser firmado em verdades. Pedir perdão é importantíssimo. Peça perdão quando você erra. Né? Tudo isso é muito importante, ok? Muito bem, chegamos ao fim da nossa apresentação. Deixa eu ver como é que eu faço aqui, interromper a apresentação, voltamos aqui para a tela principal, né? Então, vocês têm alguma questão para falar, perguntar? Fique à vontade, porque senão a gente já vai terminar o nosso encontro aqui. Tudo ok? Nenhuma pergunta, nenhuma consideração? Deu para entender, pelo menos? Todos me ouviram, né? Sim. Então, tá bom. Então, legal. Eu vou terminar, então, se não tiver nenhuma consideração, nenhuma pergunta, eu vou terminar com oração. A gente vai ter vários outros encontros ainda, onde nós vamos tratar de temas muito importantes, práticos para a vida do casal, tá? Como educação de filhos, planejamento, desde o planejamento da festa ou da cerimônia, e várias questões. O que eu queria adiantar, porque o Ricardo, que deve dar essa aula sobre planejamento, de toda a cerimônia, de tudo que vai acontecer, mas ele não tem tanta experiência na questão da documentação, porque ele ainda não é pastor, ele não pode fazer. Só pastor pode fazer com efeito civil. Então, por exemplo, se você quer fazer o seu casamento na igreja, num buffet, no salão, numa chácara, em qualquer lugar, com efeito civil, ou seja, você não vai casar no cartório, você vai casar em outro local e o pastor vai fazer seu casamento civil, né? Você precisa ir antes do cartório. Aliás, a dica é ir antes, por quê? Porque você precisa atualizar a sua certidão de nascimento. Hoje não se casa mais com certidões antigas, tá? Tem que atualizar a certidão de nascimento. Isso dura, é rápido de fazer também, mas vai logo, né? Corre logo. Tem que ser uma certidão, acho que de 30 dias, se eu não, 30 não, 90 dias, eu não lembro exatamente. Tem que ir no cartório para ver, tá? Mas você vai no cartório, pergunta quais os documentos que eu preciso, né? Antes aí, perto de um mês antes da cerimônia, um mês e meio, 2 meses antes da cerimônia, o pastor vai dar um papel para vocês preenchido já com os dados de vocês. Vocês vão assinar e eles vão até já, ó, o André já colocou aqui 90 dias, né? Ó, uma certidão de 90 dias antes do casamento, tá? Então não adianta você fazer 120 dias antes que aí não vai resolver, você vai ter que tirar outra, tá? Então, você chegando perto de 3 meses, aí você já vai lá no cartório, você já vai tirar sua certidão. Tirou a certidão, já tem a certidão nova, você vai levar um documento que o pastor vai levar ao cartório com papel timbrado, tá? Vocês assinando, pedindo para que o casamento seja feito com um pastor, né, fora de um cartório, com efeito civil, tá? Tudo isso é necessário de acontecer. Quem vai casar na igreja tem regras. As regras eu posso passar para quem quiser, né? Já ir olhando quais são as regras e tudo mais. E outra coisa importante, que eu ia falar que é importante, que eu já esqueci. Tem regras.
se você vai casar na igreja, você precisa agendar seu casamento com antecedência, porque a agenda da nossa igreja, ela é muito pesada e ela tem alguns eventos que não tem como mexer. Aniversário da igreja não dá para mexer, mudar a data, né? Tem alguns encontros que não dependem de nós, tá? Ou outra pessoa vai e agenda primeiro que você. Então tem uma série de questões aí, tá? Se você for casar na igreja, pense na data e já deixe agendado com muita antecedência para que ninguém pegue a sua data, senão você não vai casar na igreja, tá? Tudo isso é muito importante aí. Mas são coisas que a gente vai falando no decorrer das aulas e aos pouquinhos a gente vai tratando com vocês de assuntos importantes aí. Ok? Alguma outra questão? Não, só uma questão não, é mais uma dúvida mesmo. Uhum. Vamos supor que é um exemplo, não é nada certo. Vamos supor que eu e a Natália nós marcamos para o mês 12. Nós Uhum. teríamos que tirar a certidão no mês 9 para ficar mais um número exato. Setembro, outubro, novembro. Não, eu acho que é outubro, né? Outubro, novembro e dezembro. Ah, É, então outubro conta inteiro. então, né, de setembro para outubro aí, é mais ou menos essa época mesmo, que tem que ir atrás do cartório, porque eu acho que são 90 dias exatos do dia do casamento, né? Não entendi. Então aí você vê qual dia que for casar e tudo mais. Se for casar na igreja em dezembro, é mais complicado ainda, tá? É possível, depende da agenda da igreja, né? Por isso que é melhor passar logo a data, caso queiram casar em dezembro. É um exemplo bom que o Ari está dando, mesmo que eles não venham casar em dezembro, mas pode ser que um outro casal pense aqui em casar na igreja em dezembro, porque dezembro tem as programações especiais de Natal, tá? Tem as cantatas, e às vezes a cantata vai cair para o sábado, tá? E aí é complicado, né? Precisa pensar direitinho e passar o mais rápido possível as datas para que a gente possa conversar com a sociedade e ver, olha, nesse dia tem um casamento aqui, ou vai ter um casamento, o conselho precisa autorizar, tá? Quem vai casar na igreja precisa mandar uma cartinha pedindo autorização para o conselho, tá? Depois a gente pode ver tudo isso, eu passo um modelo, ou uma carta simples, né? Você diz o dia da cerimônia, quer casar na igreja, se você é membro da igreja, você pode casar na igreja, ok? São no mínimo 30 dias, no máximo 90 dias antes da data do casamento. Tem cartórios, o Lucas tá colocando aqui, tem cartório que até consegue liberar menos de 30 dias antes do casamento, mas é muito arriscado, né? Pode correr o risco de o cartório não dar a documentação e você não conseguir casar. E existe um detalhe importante: sem casar no civil, nós não podemos fazer o casamento. Tá? Então é algo importantíssimo. Você marcou sua festa para o dia tal. Se a documentação do cartório não chegar até o dia tal, eu não posso fazer seu casamento, porque não é casamento religioso, casamento é no civil, tá? É casamento civil religioso com efeito civil, tá? Então, sem o papel lá, ou você casa no cartório antes da cerimônia do religioso, ou você casa no dia da cerimônia, né, junto com o civil aí. Não sei se vocês puderem entender, né? Documentação tem que tomar muito cuidado, porque pode ser que o cartório não devolva em tempo, então quanto mais rápido for, é melhor. Mas também não adianta ir tão rápido assim. Em média aí, tem cartório, cada cartório é de um jeito, esse é o problema. Tem cartório que você vai chegar 90 dias antes, ele vai falar, não, é muito cedo, eu não vou fazer essa documentação. Você vem aqui daqui 30 dias, né, 30 dias antes do casamento. Então fique atento, cada cartório trabalha de um jeito, vai pesquisando, mesmo que não seja agora, você nem sabe a data, vai no cartório lá um dia, pega lá a relação de documentos que precisa, eles vão te explicar direitinho, porque cada cartório trabalha de uma forma diferente, e isso é importante já ser previdente, né? Ser prudente para deixar tudo pronto aí. Certo? Muito bem, então vamos orar e a gente vai seguindo aí a vida. Tá bom? Vamos orar para terminar. Pastor, Oi, pode falar. esse documento que o senhor falou que a igreja está. Em quanto tempo a gente tem que solicitar para a igreja? Então, não, na verdade, é até bom, né? Por quê? Seu casamento está marcado já lá para o final do ano. Vocês escrevem uma cartinha
pedindo, olha, o casar em dia tal, porque no seu caso, Bia e André, já está agendado. Eu já coloquei na agenda justamente para que nenhuma sociedade pegue o mesmo dia, o mesmo horário da cerimônia de vocês, tá? Então, quando fizermos a agenda do segundo semestre, já tem lá o casamento de vocês agendado. Só que quem autoriza fazer o casamento na igreja é o conselho. Então, manda uma cartinha para o conselho pedindo: olha, eu, Beatriz, que você é a membro, né, da igreja, vou casar no dia tal, peço permissão para poder casar aqui na igreja, e aí se vai usar o salão, se não vai, né, e coisas assim. Me comprometo a cumprir as normas, as regras que a igreja tem, porque aí eu vou passar as normas para vocês. Até vou ver se eu jogo já no grupo as normas de casamento, porque é importante vocês terem essas normas, já irem lendo, porque tem normas importantes ali. Floricultura, é um perigo esse negócio de floricultura, porque o cara vem com vela, por exemplo, né? E vela pode causar incêndio, então não se permite vela na igreja, vela de verdade, tá? Vela de mentirinha tudo bem, mas de verdade não, com fogo de verdade não, porque pode acontecer acidentes, tá? Então nós não permitimos. Vem com fita dupla face para colar fitas e tudo mais, você estraga o verniz do banco, de uma parede, então não pode fita dupla face. Não pode tirar o piano do lugar, tá? O piano não pode sair do lugar porque ele desafina. Você pode mexer em tudo ali no palco, piano não, tá? Piano não toca nele, toca só para tocar, né? Precisar usar o piano para tocar, tudo bem. Mas não mexe nele, não substitui ele do lugar. Então, são vários detalhes que a norma coloca. E outra coisa importante: hoje, deixa eu explicar o porquê que aconteceu isso, tá? E até bom porque outros vão ouvir isso e fica como já instrução para outros casais que não estão aqui, que vão assistir o gravado. Alguns casais chegaram a pedir músicas assim muito aberrativas, muito loucas para o casamento, que não tem nada a ver com um momento de gratidão a Deus. E aí o conselho endureceu as normas com relação à música, pelo menos por enquanto. Pode ser que o conselho venha ainda conversar? Pode, mas por enquanto está endurecendo. Não permite músicas que não sejam cristãs, a não ser músicas, marcha nupcial, né? Músicas nesse sentido aí, que já são clássicas de casamento, né? Aí não há problema nenhum. Mas, assim, não está permitido nem mais tocada, porque a regra anterior era a seguinte: música secular pode tocada, cantada não. Tá? Então, vamos supor, você queria tocar uma música do Roberto Carlos, né? Tocada podia, cantada não. Hoje não pode mais. Tá? Tem que ser música sacra, tem que ser música cristã. Pode ser que o conselho reveja essas normas? Sim, a gente está diariamente ou em cada reunião do conselho conversando sobre as regras. Mas por enquanto não, porque foram feitos pedidos para a gente, que eu não quero falar sobre eles, mas pedidos que não tinham nada a ver. Né? Um rock pesado, grupos de rock pesado, não tem nada a ver. Você imagina o testemunho imagina só, a pessoa está passando ali na igreja, os nossos vizinhos, ela ouve uma música daquela e fala, peraí, mas está tendo um show de rock na igreja, um rock, né, sei lá, que não tem nada a ver com Deus, é escândalo para a vida da igreja. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Por causa disso, o conselho tomou a seguinte decisão: não se pode mais tocar músicas seculares, a não ser músicas clássicas de casamento, como marcha nupcial e coisas do tipo, tá? É possível que a regra mude? Sim. O que que nós talvez caminharemos? Nós vamos dar opções para a pessoa. Ó, dessas músicas, apenas instrumental, nunca cantada, você vai poder escolher música secular, essas daqui, ó. Vai ter um catálogo, né? Esse catálogo você pode escolher. Qualquer igreja que faz muito casamento, ela tem um catálogo, não é a música que você quer. Você pega um livrinho lá e você escolhe. Das músicas aqui, são essas músicas que são permitidas. Então é possível que a gente caminhe para isso, mas por enquanto nada de música secular, senão não vai ser permitido mesmo, tá? Só para vocês já se prepararem aí. Mas eu vou fazer isso, eu vou jogar as regras de casamento no grupo para vocês já irem lendo, né? Que é importante aí vocês tomarem conhecimento das regras também. Certo? Alguma outra dúvida? Então, vamos orar para a gente terminar o nosso encontro. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor permite termos esse encontro importante, com temas relevantes, coisas que fazem diferença na vida do casal, da família.
porque a tua palavra é a que dita as normas, ela é a nossa única regra de fé e de prática. E pedimos, ó Deus, a tua bênção para que possamos buscar no Senhor toda a graça que carecemos para a vida familiar, para a vida conjugal, para a educação dos nossos filhos. Que o Senhor nos ajude a vivermos conforme a tua vontade. E que assim, ó Deus, o Senhor capacite cada um desses noivos, noivo e noiva, pessoas que estão se preparando para assumirem um compromisso diante do Senhor. Que o Senhor primeiro confirme a vontade do Senhor. Se porventura não é o desejo do Senhor que essas pessoas venham se unir em matrimônio, que elas possam compreender isso, que não estão preparadas para assumir um compromisso de aliança do casamento, que não foram feitas um para o outro, e que o Senhor mesmo possa afastar um do outro. E assim, ó Deus, se a vontade do Senhor é que eles se unam, então que eles possam ter o compromisso de honrar o Senhor acima de todas as coisas. E também, ó Deus, admirar, cuidar um do outro, dá a eles amor, confirma o amor, a graça, tudo que eles precisam para o dia a dia deles. Também os detalhes da cerimônia, os detalhes de convidados, tantas coisas que precisam fazer, planejamento familiar, teremos uma aula sobre isso especificamente. Que o Senhor abençoe, ó Deus, a vida de cada um dos alunos aqui deste grupo, aqueles que também não puderam entrar, quando forem assistir às aulas, que eles possam ser edificados da mesma forma. Fica, ó Deus, conosco, nos abençoe, dá uma semana na presença do Senhor e cuida de todos nós. Pedimos a tua graça em nome do Senhor Jesus. Amém. Certo, irmãos? Deus abençoe, viu? Amém. Vou parar, Amém. Amém. vou parar de gravar, ou será que eu já tinha parado? Não. Está gravando aí. Aqui, pausar a gravação. Interromper.